Olá, aqui é o Osmar e a Linda Silva, missionários com a AGWM. Somos missionários americanos e estamos aqui hoje com uma palavra específica para você sobre o medo. Gostaríamos que a sua família ou a igreja onde você está fosse abençoado com uma palavra sobre como vencer o medo. A historinha que a gente vai compartilhar e falar um pouquinho, ela se encontra em livro de 1 Samuel, capítulo 17, é a história de Davi e o gigante Golias. E vocês conhecem a história. E aqui fala muito sobre essa situação que o povo de Israel estava amedrontado por um gigante. 17:4 diz assim: E saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Em outras palavras, era um gigante. E hoje nós estamos vivendo momentos como esse, onde o gigante da crise, o gigante do vírus, o gigante do medo está presente no coração de muitos. E nós queremos relacionar essa história que aconteceu com a nossa realidade do dia de hoje. O povo de Israel estava com medo deste gigante. E o que aconteceu, o que acontece quando uma pessoa está com medo, ela fica parada, paralisada. E tudo aquilo que nós fazíamos com medo já não fazemos mais. Por quê? Porque estamos paralisados. A pessoa com medo daquilo que vai acontecer, o medo é justamente isso, de não saber o que vai acontecer, a pessoa começa emocionalmente e depois fisicamente vai se atrofiando. E é justamente o que nós queremos compartilhar com você hoje, no meio desta crise, o que devemos e o que não devemos fazer, ok? Contando essa história, diz que esse gigante ia e desafiava o povo, chamava para briga, estava zombando deles, e o povo de Israel ficava tudo ali encolhidinho com medo. E de repente chegou esse jovem chamado Davi, que foi lá entregar os pães aos seus irmãos e ouviu esse homem reclamando, falando, xingando, desafiando o povo de Deus. E ele tomou aquilo pessoalmente. Que você e eu, que nós possamos entender a crise no mundo é pessoal, é para cada um de nós. E nós devemos dizer, olha, isso não vai ficar assim não. Eu vou orar, eu vou falar com meu Deus e nós vamos interferir, nós vamos colocar a mão nisso. Eu e a Linda vamos estar compartilhando essa história e vamos andando um pedacinho de cada vez para que você possa entender melhor. Esse é o primeiro passo que o diabo faz, é tentar colocar medo com aquilo que você não conhece, com aquilo que você não sabe muitas vezes, e realmente é natural o medo. Agora, como é que nós vamos enfrentar esse medo? A primeira coisa que Davi fez foi ousadamente dizer, isso não vai ficar assim não. E ele correu para buscar quem tinha autoridade para mandar ele lá lutar com esse gigante. A Linda vai continuar contando essa história para que você possa entender como é que nós vamos fazer no dia de hoje, aonde você está, na tua igreja, na tua família, mesmo não estando reunido pessoalmente, como você pode lutar contra esse gigante chamado o medo. É verdade, nós hoje estamos enfrentando talvez um gigante que é tão pequenino, minúsculo, esse vírus que não se vê, né? É verdade. Não se vê, mas continua sendo um gigante. É um gigante. Por que é um gigante? Porque está além das nossas forças. Nós nos sentimos incapazes, insuficientes perante a ameaça desse vírus. É lógico que, humanamente falando, nós temos que ter o cuidado, tomar os cuidados que nos estão impondo ou aconselhando a tomar, que é o estar em casa de quarentena, né? E aqui estamos nós todos dentro de casa, mas sem dúvida que queremos que o vírus não entre dentro de casa, mas o medo vai entrando. Ele vai entrando e vai se apoderando do nosso coração. Como é que nós podemos lutar contra esse medo? Somos humanos. E na nossa humanidade, é lógico que o medo faz parte. E é normal, está bem. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso? Eu tenho a certeza que nessa história que nós lemos aqui, em 1 Samuel capítulo 17, nós vemos que havia uma ameaça, havia um medo. Davi era um jovenzinho, ele não tinha nenhuma capacidade. Tinha tanto medo quanto os soldados, não tinha o preparo que os soldados tinham. Ele era um pobre
pastor que guardava ovelhas, não é? Jovenzinho, ele já tinha sido ungido para ser o futuro rei, mas ainda havia muito tempo para esperar para ele chegar ao lugar de ser o rei de Israel. Assim também na nossa vida, nós já temos a bênção do Senhor na nossa vida, temos a unção na nossa vida, somos salvos, conhecemos o Senhor, mas ainda temos muito para crescer, perdão, muito para conquistar, para ser trabalhado no nosso coração. E talvez com esta crise, ela veio mostrar para cada um de nós o quanto ainda precisa ser trabalhado, né? Quantas preocupações, como vamos lidar com isso, o que é que está acontecendo dentro do nosso coração. Perdão. O que é que nós podemos pensar aqui, ou aprender aqui nesta situação? Quando Davi escutou sobre a ameaça, ele pensou, o que é que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Então a parte dele foi ir e dizer, não, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Esse gigante não pode nos encurralar. Vamos fazer a nossa parte. Então ele começou a usar a fé. Nós temos uma escolha. Ou nós somos controlados com pensamentos baseados no medo, ou nós somos controlados com pensamentos baseados na fé. E a fé é que o Senhor foi fiel, vai ser fiel e vai estar conosco. A crise vem, nós vamos ter outras crises. A vida é feita de momentos de crise. Por isso que o salmista, o mesmo Davi, falou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Nós vamos passar dificuldades, vamos passar vales, mas Deus está conosco. E essa é a diferença. Se nós deixamos que os pensamentos negativos, pessimistas, o que as pessoas falam, deixar que isso nos torne pessoas amedrontadas, entramos com medo, entramos em pânico. E aqui vem uma palavra de incentivo, não escute as notícias demasiado. Uma vez ou outra escute o que está acontecendo, siga as instruções, mas não fique se alimentando dessas notícias tão negativas, tão exageradas às vezes, que isso vai trazer mais medo. Então encha-se da palavra, busque a palavra, leia a palavra, encha-se das promessas do Senhor, para você ter pensamentos que são baseados na fé. Uma das coisas interessantes que aconteceu nesta história é que Davi, quando foi para combater o gigante, ele disse, tu vens a mim, não é? Com toda essa força, com toda essa estrutura, e realmente era grande, né? Era um gigante, mas eu vou a ti no poder de Deus. Outra coisa que Davi chamou o gigante, Davi o chamou de incircunciso. Interessante essa palavra. Há poder nas nossas palavras. Ser incircunciso significa não ser circunciso, certo? E o que era a circuncisão? A circuncisão era um pacto, era uma aliança que o povo de Israel fazia com Deus. Então, se o gigante foi chamado de incircunciso, significa que esse gigante, faltava-lhe uma coisa, faltava-lhe uma aliança com o Deus grande, o Deus maior que a crise, o Deus maior que o gigante. Então, quando Davi usa essa expressão, ó incircunciso, está colocando o gigante no seu lugar, está fazendo por fé, reconhecendo que o seu Deus era maior do que aquele gigante. Estava reconhecendo que a aliança que ele, o Davizinho pequenino, tinha com Deus era maior. A nossa aliança é maior. Deus tem compromisso conosco, Ele tem uma aliança conosco. E é isso que tira o medo dos nossos corações, porque nós sabemos em quem temos crido. É importante em momentos de crise nós conhecer a palavra, conhecer as promessas e lembrar em quem nós temos crido, que Ele é fiel, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos protege. Isso aqui vai passar e nós vamos sair mais do que vencedores. Para dizer a verdade, depois dessa crise, nós vamos sair de pessoas mais experientes, vamos sair de pessoas mais sábias, porque é através da adversidade que nós vamos nos conhecendo melhor a nós mesmos e que com isso nos faz tornar mais dependentes de Deus. E com isso nós conhecemos e aprendemos a conhecer mais a Deus. No meio da adversidade, duas coisas acontecem. Nós nos conhecemos a nós mesmos, as nossas limitações, buscamos de Deus e vamos conhecer Deus muito mais. E conhecendo a Deus muito mais, nós vamos entender que Ele é maior, o que está conosco é maior. E Deus está conosco, Ele não nos deixa. Ele não nos deixa, nem na crise, nem fora da crise. O Senhor é contigo. Creia, porque Deus tem uma aliança contigo.
Assim, não deixe o medo se instalar. Não deixe o pânico entrar. Diga, o Senhor está comigo e tudo vai estar bem. Vou fazer a minha parte, eu vou fazer a minha parte, mas eu sei que o Senhor está comigo e nós vamos sair dessa pessoas muito melhor do que estávamos quando entramos nessa crise. Essa é a minha oração e isso é o que eu creio. Essa é a fé que está no meu coração, de que nós vamos vencer. Por isso, fique firme, meu irmão, e une-te com os teus irmãos, escuta a palavra, envolve-te cada vez mais. E para aqueles que muitas vezes andam tão frios, que estão distantes, que não levaram a sério, agora é hora de nós nos chegarmos mais ao Senhor, porque nós precisamos de ouvir a sua palavra e as suas promessas, cada vez mais. Como você estava falando, Linda, o medo deixou o povo de Israel, neste caso, paralisado. O medo deixa você, deixa uma sociedade paralisada, e é o que está acontecendo hoje com muitos. No versículo 32, 1 Samuel 17, 32, Davi fala assim para Saul: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Então, Davi sabia que o povo estava amedrontado. Davi sabia que o coração de todos estava de farol baixo. E ele trouxe uma palavra de ânimo. Ele trouxe uma palavra: olha, eu sei que vocês estão assim, mas não é para ficar assim, porque eu vou lá e vou fazer diferença. Deus tem escolhido você, Deus tem escolhido a mim, Deus tem escolhido a nós para fazermos diferença em momentos de crise. Você fazer diferença no momento de crise, na tua família, aonde vocês estão, na tua comunidade, com os teus filhos, com os teus netos, não importa, faça diferença e diz: Deus vai trabalhar, Deus vai cuidar. Não, eu estou aqui presente, estou orando, estou intercedendo. Então a nossa palavra nessa sociedade faz diferença. E foi o que Davi fez. Davi foi e falou para Saul: não se preocupe, porque eu vou fazer isso. E como a Linda estava se referindo, Davi usou essa expressão bem clara, e isso está no versículo 45, onde ele estava se referindo ao gigante com a sua força. E ele estava dizendo: eu não estou baseado na minha força. E ele usou essa expressão, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus Exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, o medo tem afrontado a nossa vida. O medo tem afrontado a igreja. O medo tem afrontado a tua família, a esta nação, a uma comunidade. E nós temos que dizer: em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, nós não vamos ficar com medo, nós não vamos ficar paralisados. Nós precisamos e devemos enfrentar o gigante. E enfrentar o gigante é justamente isso. É você dizer: não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é no que está escrito. É na fé daquilo que Deus já falou, já prometeu, já estabilizou como verdade. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Hebreus 11:6. Então, Deus está olhando no teu coração, Deus está olhando nos teus pensamentos, porque Ele sabe os nossos pensamentos, como é que você está lidando com a realidade do dia de hoje. Dentro da tua família, dentro dos teus telefonemas, dentro dos teus pensamentos sozinhos. Vamos dizer: Deus, me ajuda, Deus tem misericórdia de mim, porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é no nosso músculo, não é no nosso intelectual, mas é de nós crermos. Deus falou, Deus está presente, Ele está presente. E Deus não abandona os seus filhos, Deus não abandona. A palavra de Deus nos diz que o gigante ficou irado quando Davi saiu ao encontro dele. Ele olhou para ele e disse: mas isso é um moleque, isso aí é um garoto, é um menino, é uma coisinha pequena. Como é que você ousa a querer me enfrentar? Meus irmãos, o inimigo ele tem se levantado de várias maneiras. Uma dessas maneiras é através dos pensamentos de que você não pode, você não tem, Deus te abandonou, ou isso vai te pegar, isso vai te matar, isso vai...
Este é o pensamento, ou esta é a arma que o inimigo usa. Você e eu temos que usar a arma que Deus já colocou nas nossas mãos. Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O que Jesus está dizendo é: vamos usar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos aceitar isso. Posso não gostar, posso não entender muita coisa, mas Deus está presente. Deus vai reverter esse mal para o teu bem, para o bem da tua família, para o bem pessoal, o bem da tua igreja. As coisas estão mudando para melhor na tua igreja. O que significa? Todo mundo está fazendo alguma coisa. Todo mundo está se chegando e dizendo: o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Isso são momentos de crise. Em momentos de crise, todos podem ajudar e devem ajudar. Não fique parado, não fique esperando o gigante fazer, apontar, gritar, sapatear. Você e eu podemos acabar com esse medo no meio da nossa família, no meio da nossa comunidade, no meio da igreja, muitas vezes. Como? Deus está conosco, Deus vai abençoar, Deus está trabalhando, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai curar. Este é um momento que você deve crer na palavra de Deus. E para praticamente encerrarmos aqui a minha palavra, olha o que está dizendo aqui no versículo 48, 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão na alfoge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. A palavra nos diz que quando o gigante veio enfrentar a Davi, ou Davi foi enfrentar o gigante, Davi foi correndo, apressou o passo. Ele não deu nem tempo para ele pensar duas vezes no assunto. Eu creio que ele falou: vamos acabar com isso aqui logo. Meu irmão, minha irmã, não fique entretendo pensamentos de dúvida, pensamentos de medo, pensamentos de ansiedade. Não fica dando margem a isso. Vamos correr com determinação, vamos nos aproximar de Deus com firmeza, porque Deus tem mais para nós, Deus tem mais para você, Deus tem mais para a igreja, para a tua cidade, aonde você está, na tua comunidade, na tua família. O que nós precisamos é crer, o que nós precisamos é pegar aquilo que tem nas nossas mãos. Davi pegou a pedra que ele já tinha escolhido e colocou ali no seu aforje, na sua bolsa, e ele pegou aquilo e rodou e atirou com a arma dele. A nossa arma é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. E nós cremos. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Creia, ouça, edifique a sua fé, ouça essas palavras, a mensagem do Senhor, creia, leia e comece a colocar em prática. Comece a expulsar os pensamentos, comece a expulsar e declarar em nome de Jesus que Deus está presente, que Deus está com você, que nenhum pensamento contrário à palavra de Deus vai se estabilizar na sua vida, na sua família. Comece a impetrar a bênção, declarar vitória na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, da sua comunidade, dos seus pastores. Aonde você está, seja o sal e a luz desta comunidade. Desta forma, o medo tem que sair. Desta forma, o medo sai. Por quê? Porque aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Não existe escolha. Dizer: olha, vamos conversar, vamos... Não. Então, vá correndo em direção aos gigantes que têm enfrentado a tua vida. Os gigantes de não saber o futuro, o que vai acontecer, como nós vamos fazer, como nós vamos pagar, como nós vamos lidar. Não se preocupe com isso. Se preocupe em se aproximar de Deus. Se preocupe em dizer justamente isso. Os meus pensamentos não são pensamentos de medo, mas são pensamentos de confiança, de crer na palavra, crer que Deus está presente. Quando nós fazemos isso, nós vivemos melhor como casal. O casal vai estar unido, vai estar protegendo a família,
Homem, você que está ouvindo, proteja a sua esposa, esteja presente, esteja conectado com Deus, buscando de Deus a força. Tá difícil, não é fácil financeiramente, temos as responsabilidades e eu entendo qualquer pai de família, a preocupação. Agora, a nossa força vem do Senhor. E a nossa força vem de estarmos alegres no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, homem, você principalmente, esteja confiante. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Você não pode perder a visão. Proteja a sua esposa, proteja os seus filhos. Estejam presentes, unidos na presença de Deus, impetrando e declarando a vontade de Deus na sua família. Dessa forma, o medo não vai ter nem espaço para chegar, para entrar e para se acomodar. Vamos viver diferente? Vamos viver em harmonia e unidade? Porque Deus tem mais para você. A palavra de Deus nos diz que Davi atirou aquela pedra, a pedra encravou na testa do gigante e ele caiu e ele morreu. Você e eu temos condição de encravar estas verdades nos inimigos que estão em volta de nós. Deus está presente. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Com Deus tudo é possível. Vamos ler, vamos falar, vamos crer, vamos viver essas promessas, essas declarações que Deus já fez para a nossa vida. E isso vai fazer um bem tremendo para você nesses momentos de crise. Amen? Amém. Grandes problemas, grande Deus. Yeah. O nosso Deus é muito maior do que todas as dificuldades e as crises e as dificuldades. E os gigantes, yes. Por isso, creia nesse Deus grande, que Ele vai te dar a vitória. Amém? Agora, é interessante que no momento de luta, no momento de crise, Davi fez algo que já estava acostumado a fazer. Nada novo, né? Era algo que ele já fazia, que era usar a sua funda e matar inimigos que vinham contra as ovelhinhas dele. Então, nós precisamos nos lembrar quem é que está conosco, usar as estratégias que nós temos usado. Então, essa crise é um momento de você usar, é uma oportunidade, né? Problema traz oportunidades. São oportunidades novas, que você aprenda com estas dificuldades, a usar o que está nas tuas mãos. O que é que você tem nas tuas mãos? Você tem ouvido a palavra? Use essa palavra como fé no teu coração, como essa semente possa crescer e produzir cada dia mais e mais a paz, a tranquilidade, a esperança, porque isso nós precisamos ter, com crise ou sem crise. Depois dessa vem outra. Nós não podemos ficar pensando, se não tivesse a crise. Não, nós temos Deus e Deus está conosco. Por isso, se está dentro do seu lar, eu creio que está fechado, aprenda a viver em comunidade dentro do próprio lar, em família, ajudando-se uns aos outros, vivendo em paz, em harmonia, fazendo a sua parte, porque isso vai passar. Em breve tudo vai passar e nós vamos sair daqui melhores do que estávamos quando começamos. Crise é uma oportunidade. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Nós vamos sair desta e depois vamos entrar noutras. Mas o Senhor é o mesmo, Ele não muda. E com isso nós vamos tendo experiências. E essas experiências nos trazem a esperança, e a esperança não nos traz mais confusão. Nós vamos ser pessoas esclarecidas e saber em quem temos crido. Amém? Que Deus abençoe, meus queridos. E é bom ter o Senhor a todo momento. Que Deus abençoe e guarde vocês. Não só ore um pelos outros, da sua família, com certeza, mas orem pelos líderes da igreja, orem pelos seus pastores, abençoe a vida deles, clama, porque é uma frustração grande do pastor não poder estar tocando, aconselhando de pertinho as ovelhas, e são momentos diferentes. Então, use esses momentos, usem as suas orações para interceder, para abençoar, para profetizar e declarar vida e vida em abundância. Amém. Não só para você, mas para todos. Isto é o que a igreja faz. A igreja está unida. Nessa batalha, depois a palavra de Deus nos diz que Davi ficou muito mais pertinho do rei Saul e ele sempre se conduzia com prudência. Então a tua prudência, a minha prudência, a nossa é dizer, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. O que eu posso fazer? Amém. Busque os seus pastores, ligue para eles. O que eu posso fazer? Posso ajudar? Se você é jovem, você pode ajudar uma pessoa mais idosa. Se você é idoso, a maneira como você pode ajudar é você ficar isolado, ficar salvo em casa e orar, interceder, e decretar e abençoar, estar feliz porque Deus está com você.
Essa é a nossa oração. Abençoamos e oramos pela sua vida, pelos seus pastores, pela sua comunidade, a sua igreja, pelo nosso país. Oramos e abençoamos que Deus continue acrescentando. Os planos deles vão se concentrar, se concretizar na tua vida, na nossa, na nação, porque Ele não perdeu o controle. Esta crise não pegou Deus de surpresa. Que Deus te abençoe, que Deus te renove. Esse é o desejo meu e da Linda, que você possa, como a Linda falou, sair dessa crise melhor do que quando chegou a crise. Que nós possamos nos aproximar e depender mais de Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te renove, até a próxima. te dê força e saúde, em nome de Jesus. Amém? Amém.